Meus irmãos, nós estamos em uma festa estabelecida por Deus, comemorando nessa noite Pentecostes. E em Deuteronômio 16, Deus fala com seu povo durante a peregrinação do deserto, que aonde Ele quisesse e determinasse, porque o povo ainda estava na peregrinação, o povo iria celebrar tabernáculos, iria celebrar Páscoa, ia celebrar Pentecoste, ou festa da colheita. Só que Deus, por intermédio do profeta Joel, que profetiza no período assírico, e também profetiza em meio ao período dos caldeus, período babilônico, no capítulo 2, versículo 28 e 29, Joel é tomado em profecia por Deus, e ele profetiza dizendo, Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Deus aqui faz uma promessa sobre o derramamento da sua presença, através do poder da presença do Espírito Santo. A história bíblica segue, e Jesus se manifesta, só que momentos antes do cumprimento da sua missão, Jesus reúne os seus discípulos para deixar eles seguros e diz a eles, vocês não vão ficar só. Eu vou, mas o outro virá. Quando ele fala outro, a palavra outro vem do grego allos, que quer dizer aquele que é o mesmo. Jesus queria dizer para os seus discípulos que a mesma segurança, que o mesmo conforto, que tudo que a sua presença lhes proporcionava, a presença do Espírito Santo também iria lhes proporcionar de forma grandiosa. A Bíblia diz que Jesus reúne seus discípulos após a ressurreição, e ele diz, ficai-vos na cidade. Ele se refere a Jerusalém, até que do alto sejais derramado o poder de Deus. Em Atos 1:8, se você prestar atenção, o Dr. Lucas escreve todo o enredo de Atos dos Apóstolos. Se refere tão somente no versículo 8 do capítulo 1, quando Jesus no monte, ele fala aos seus discípulos e aproximadamente 120 pessoas, mais de 500 pessoas que estavam ali. E Jesus diz, mas recebereis poder. Poder aqui vem do grego dunamis, dínamos, dinamite. Ao descer sobre vós o meu espírito. E depois que esse poder descer, vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus avisa aos seus discípulos que o poder viria. A palavra poder aqui nos leva a duas palavras gregas, que é pleuros ou plesos. Pleuros é poder momentâneo. Plesos é poder permanente. A promessa aqui não foi poder momentâneo. A promessa aqui foi poder permanente. A promessa é que o Espírito Santo desceria e permaneceria. É praticamente a tipologia de que quando Noé percebe que as águas estavam minguando, ele solta uma pomba, e a pomba voa, e volta para a arca. Ele solta novamente a pomba, ela voa, e traz no bico um galho de oliveira.
E a Bíblia diz que ele torna a soltar pela terceira vez a pomba, e ela vai voar e não volta mais para a arca. É a tipologia das manifestações do Espírito Santo nos anais da história bíblica. A primeira pomba simboliza o mover do Espírito Santo e a descida no Antigo Testamento sobre profetas, reis. E o Espírito descia, mas voltava e não permanecia entre os homens. O segundo voo da pomba que ele traz no bico, um galho de oliveira, simboliza a atuação do poder do Espírito Santo no ministério de Jesus. Hoje Jesus toma a forma de homem, mas quando ele está se batizando, através do ministério de João Batista, João viu o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea de pomba. E perceba que o Espírito Santo é atuante em todo o ministério de Cristo. Sobre ele estava o poder de Deus, porque na forma de homem, ele precisava do recurso de Deus para vencer tudo aquilo que no mundo espiritual ele precisava vencer. O que ele precisava enfrentar no mundo natural era como homem, ele venceu. Mas no mundo espiritual ele precisava do poder de Deus atuante no ofício do seu ministério. E o profeta Isaías profetiza isso. Quando ele profetiza em uma das suas profecias acerca do Messias, ele diz que o Espírito do Senhor estaria sobre ele. Ele refere-se a Cristo, pelo que ele me ungiu, para libertar os cativos, os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Só que a descida do Espírito Santo aqui em Pentecostes refere-se ao terceiro voo da pomba. Quando Noé solta, ela voa e não volta mais. E assim acontece em Pentecostes, na festa da colheita, que foi a festa que o Espírito Santo decide descer e permanecer entre nós. Aí a Bíblia diz que de 500 pessoas resume-se ao número de 120 que perseveraram no templo, aguardando a promessa da descida do Espírito Santo. E o texto clássico que refere-se a isso, em Atos capítulo 2, e eu li do versículo 1 ao 4, diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, não foi um vento, foi um som, e o som veio como de um vento impetuoso e veemente, e encheu a casa onde eles estavam assentados, e apareceram ali, e distribuída entre eles, línguas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Ali, Jesus cumpre a promessa. Ele subiu ao céu, foi assunto aos céus, mas não deixou a sua igreja órfã, desprotegida. Ali se cumpre a promessa, o Espírito Santo desce. E Jesus já tinha dito que o mundo não iria conhecer, mas nós iríamos conhecer. E Paulo fala que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais, mas o espiritual discerne bem em todas as coisas. O Espírito Santo desceu ali, e nós aprendemos, dentro do contexto da festa em que participamos, o poder que transforma a vida. O Pentecoste transforma medo em ousadia. Outrora Pedro estava negando Jesus por causa do medo.
por causa da circunstância. Mas quando ele passa por Pentecostes, já não é mais aquele Pedro covarde. Agora é um Pedro ousado, é um Pedro corajoso. E a Bíblia diz que nós não recebemos o espírito da timidez, mas recebemos o espírito da coragem, e ele está aqui nesta noite. O Espírito Santo em Pentecostes marca nossas vidas, arrancando os medos e colocando a coragem, mas essa coragem é sobrenatural. Só quem está me entendendo é glória a Deus, porque essa coragem é uma capacitação de Deus para a sua igreja. Aquele Pedro medroso agora é um Pedro ousado, porque enquanto lá dentro do cenáculo onde eles estavam reunidos, estava acontecendo as manifestações de Deus, do lado de fora o povo estava dizendo: será que esses homens estão embriagados a essa hora do dia? Aí aquele Pedro medroso já não é mais o mesmo, porque quando o Espírito Santo se apodera da nossa vida, ele nos encoraja, ele nos dá força para vencer os embates espirituais, para caminharmos corajosamente na presença de Deus, enfrentarmos os desafios do que é servir a Jesus, principalmente nos dias em que vivemos. Essa era chamada equatoriana, que muda por minutos e por segundos. Mas a igreja cheia do Espírito Santo, ela não muda. Por quê? Porque ela conserva a presença de Deus, conserva a presença do Espírito Santo, conserva a presença do revestimento do poder. Isso nos dá coragem para enfrentar esses embates e permanecer na vocação em que Deus nos chamou. Só quem entende o que eu estou pregando, diga glória a Deus. Esse Pedro, no capítulo 2, versículo 14, diz: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecido disto e atentai nas minhas palavras. Versículo 15 do capítulo 2. Estes homens não estão embriagados como vindes, pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Aí no versículo 16 diz: mas o que ocorre é que foi dito por o profeta Joel. Aí versículo 17 ele diz: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito. Presta atenção nisso aqui: do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Perceba que ele repete a profecia de Joel. Só que Joel, no capítulo de número 22, versículo de número 28, Deus define o que vai acontecer. E quando ele profetiza, Joel 2, 28, ele diz que Deus ia derramar o seu espírito. O meu espírito, diz o Senhor. Ele se utiliza do artigo definido. Deus estava definindo: vai acontecer o derramamento de poder. A presença do meu espírito vai encher a carne. Só que quando Pedro toma a voz, Pedro não se utiliza mais do artigo definido. Ele se utiliza agora do artigo indefinido. Porque no capítulo de número 2, versículo 17, ele diz que Deus derramaria do seu espírito. E o que Pedro queria dizer com isso? Que a partir de Pentecostes, onde estivesse 2, 3 reunidos no nome de Jesus, aquela manifestação também iria acontecer. Ele estava dizendo que hoje, se você quiser a mesma grandeza, na mesma dimensão e nas mesmas proporções, o Espírito de Deus pode descer aqui e te revestir de poder. Ele estava dizendo: Pentecoste ontem, Pentecoste hoje e Pentecoste sempre. Porque aonde tiver a igreja invocando a presença de Deus, o poder ativo do Espírito Santo vai encher todos quantos desejam ser cheios de poder. Quem deseja esse poder, levante a mão para dar glória. Pedro, que antes negou Jesus por medo, agora prega com ousadia, porque o Espírito Santo te dá ousadia.
O Espírito Santo te dá coragem. O Espírito Santo te fortalece. O Espírito Santo transforma os tímidos em testemunhas corajosas. E é Ele que dá a voz da autoridade. Eu aprendo também que Pentecoste transforma quem está disperso em um corpo unido. No capítulo 2, versículo 1 que lemos, diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecostes é o oposto de Babel. Deus desceu ali em Babel, por causa do propósito da construção da Torre de Babel, e confunde a mente, e confunde todos ali. Dali nasce todos os idiomas, ninguém se entendia, mas Pentecostes é diferente. Pentecostes é todo mundo, no mesmo lugar, com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento, com a mesma perseverança, no mesmo lugar. Pentecostes é a tipologia da unidade, da união, daquilo que é unido. Aí o salmista canta dizendo: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E ele vai dar o padrão da união, porque no verso sequente ele diz: é como óleo precioso. E o padrão da união é óleo precioso. E se você estudar sobre óleo precioso, você vai entender que à medida de quem está trabalhando ali na prensa ou no Getsemane, ele vai conseguir extrair mais de 30 tipos de óleo. Mas óleo precioso só era 7. E a diferença do óleo precioso era uma: tinha liga, grudava. Quando era consagrado reis, profetas, no ato da consagração, ele se levantava e se sacudia, o óleo não desgrudava. E o padrão da unidade é esse: uma unidade que nada desgrude. Foi lido aqui nessa noite. O povo estava atribulado, perguntando: quem é ele? Aí um estava dizendo: é Elias, é João Batista, é um dos profetas, é Jeremias. Aí Jesus perguntou para a igreja, porque a preocupação dele era os 12. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do... Eu acredito que Jesus suspirou e disse: ufa, as más conversações lá fora não quebrou a unidade da igreja. As más conversações lá fora não mudou o que eles acham que eu sou. Porque lá fora estava a confusão. É Elias, é Jeremias, é João Batista. Mas cá dentro, quando Jesus pergunta, Pedro toma a voz e diz: eles podem achar o que quiser. Nós continuamos aqui entendendo que tu és o Cristo, o Filho do Deus. É esse o padrão de unidade que Pentecoste gera. Uma harmonia que ventos alheios não quebre a aliança que você tem com Jesus e com a sua liderança. Porque todo divisor, ele tem na sua mentalidade uma finalidade: desconstruir o líder para o seu propósito. Mas quem tem aliança fiel, quem é unido, quem passa por Pentecoste, nunca se esquece quem é o apóstolo Antônio Fernandes, quem é a apóstola, quem é os pastores, pastor Antônio Júnior, porque passou por Pentecoste, é marcado pelo Espírito Santo. E quem é marcado pelo Espírito Santo nunca vai desconhecer quem é o seu líder. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Pentecoste transforma os que estão dispersos em um corpo unido. O Espírito Santo promove unidade, comunhão, propósito, que fez a igreja crescer assustadoramente.
foi a unidade da igreja. Foi a firmeza na comunhão. Isso é marca de Pentecostes. Isso é marca de quem é cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo tem características singulares. Uma das tais é que ele sabe manter a unidade. Não perde por pouca coisa o sentido da situação. Ele sabe onde está. Ele sabe o que faz. E ele sabe manter o padrão que atrai essa presença. Que atrai a presença de Deus. E o que atrai a presença de Deus é um corpo unido. É um corpo saudável. E nós somos o corpo de Cristo. E vivemos nessa dependência. A mão precisa do antebraço. O antebraço precisa do braço. O pé precisa dos artelhos. Precisa do joelho. E é nesse padrão que crescemos em Deus. Unidos. Imagine um corpo esquartejado. E permita essa linguagem. Ele está morto. Por quê? Porque não tem vida naquilo que está separado. Então, se o Espírito Santo gera vida, ele gera unidade. Toca no teu irmão, me ajuda a pregar, diga, você está vivo porque você está em unidade. A igreja cheia do Espírito Santo não é dividida, mas caminha em unidade para cumprir a missão. E quando o apóstolo me firmou o compromisso para me estar aqui, eu falei, Deus, me dá uma mensagem. Eu vi o tema, Pentecostes, poder que transforma vidas. Aí Deus me deu, na madrugada, essa aplicação que eu estou compartilhando com vocês. Pentecostes não é só um movimento. O poder de Deus só gera movimento no nosso corpo. O poder de Deus gera transformação dentro de nós. Gera mudanças. Nos faz viver unidos. Mesmo em meio à diferença. Porque ninguém aqui é igual. Ninguém aqui tem a mesma personalidade. Ninguém aqui tem o mesmo temperamento. Mas o Espírito Santo é tão forte, é tão tremendo, que ele pega pessoas de temperamentos diferentes e faz conviver juntas, unidas e avantes, porque esse é o poder de Deus, é a capacidade de Deus. Em meio a temperamentos divergentes, Ele faz viver em harmonia, ele faz viver em perfeição. Aí aquele que é mais um pouquinho alterado entende aquele que é mais calminho, o que é mais calminho entende o que é alterado. E assim a igreja vai crescendo, vai avançando, e o amor de Deus é o mesmo, a manifestação do Espírito Santo é o mesmo. É essa unidade que fortalece o corpo de Deus. E isso é Pentecostes. O poder que transforma dispersos em um corpo unido. Pentecostes transforma discípulos em testemunhas. Jesus disse, depois que vocês receberem o poder do Espírito Santo, vocês serão capacitados para serem minhas testemunhas. Aí ele diz, vocês vão começar em Jerusalém, depois toda a Judeia, depois Samaria. Aí ele diz, até os confins da terra. Pentecostes os capacita de discípulos a testemunhas de Cristo. Nos capacita para a evangelização. Nos faz entender que não podemos entrar no egoísmo da salvação e acharmos que é só para mim, que é só para você. O Espírito Santo nos faz entender que quem está à nossa direita, quem está à nossa esquerda, quem está na nossa frente,
Quem está na nossa retaguarda também precisa viver aquilo que o Pentecoste nos proporciona viver. Precisa sentir o que sentimos. Precisa entender o que entendemos. O que é viver a plenitude do Espírito Santo. O que é receber essa graça, esse favor que não merecemos. O que é viver a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia é o inverso da graça. A graça você não merece, Ele deu. Mas a misericórdia nós merecemos, mas Ele usa de misericórdia. E todo mundo precisa conhecer isso através de quem entende. E quem entende isso somos nós. Ninguém pode falar de Jesus. Ninguém pode falar daquilo que não entende, daquilo que não conhece. Por exemplo, lá na minha região sul da Bahia, a agropecuária forte é o cacau. Se você conversar comigo sobre o cacau, eu vou saber falar muita coisa. Mas aqui tem muitas coisas, dentre elas manga, uva. Se você sentar comigo para falar de manga, eu não vou saber falar nada. Porque para nós, a manga que chega lá, quando a gente chega aqui, a gente vai entender que a gente está distante de qualidade de manga. Muito distante. Por mais que chegue lá boa, docinha, mas quando chega aqui, começa a conversar com quem entende. Essa pessoa nos faz entender que nós estamos à distância, a quilômetros, do que é uma manga de boa qualidade. Então ninguém vai poder ser testemunha daquilo que não experimentou. E Pentecoste nos faz experimentar o poder do Espírito Santo para ser testemunha de Cristo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu sei que essa igreja já é uma igreja evangelizadora. Eu sei que essa igreja é uma igreja de crescimento. Mas Deus vai tornar a fazer essa igreja avançar mais ainda. E Deus vai usar você, quem está me entendendo, diga glória a Deus. O Espírito Santo, levante a tua mão direita que eu quero profetizar. Ele está descendo agora com capacitação evangelística. Você vai prosperar, você vai crescer. Eu me refiro espiritualmente. Você vai sair daqui com uma graça diferente. Porque hoje, Pentecoste, é dia em que o Senhor está marcando a tua vida para você conquistar território, para você conquistar vida. Você vai falar e pode ficar tranquilo que o Espírito Santo que está em você vai convencer a vida que você está falando. Segure e toma posse dessa autoridade que o Senhor Jesus te proporciona hoje. Pentecostes transforma discípulos em testemunha. Você não é só discípulo, você também é testemunha. Alguém vai olhar em você e vai entender que vale a pena estar aonde você está. E aonde você está? Na presença do Deus vivo. Aleluia! E Ele está aqui. Eu sinto a sua presença aqui. E cá para nós, eu amo pregar aqui nessa igreja. Porque essa igreja ama ouvir a palavra. E quando a igreja tem esse princípio, fala de Jesus com poder e com convicção. E é isso que Ele está te dando hoje, poder, convicção. Pentecostes transforma o natural no sobrenatural. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, Atos 2 e 4. E passaram a falar em outras línguas, ou línguas repartidas como de fogo, como o Espírito lhes concedia que falasse. O que era humano passou a ser direcionado, capacitado, impactado pelo céu. O Espírito Santo transforma a vida comum em uma vida sobrenatural. E é por isso que não podemos deixar de viver o Pentecoste. Porque é no Pentecoste que nós saímos do natural para vivermos o sobrenatural de Deus. E a igreja primitiva passou por isso, em um nível muito elevado. Porque em Atos 5,15 diz que ao menos colocavam os enfermos para que a sombra de Pedro passasse. E quando isso acontecia, eles eram curados. A sombra de Pedro tinha poder de curar alguém? Não.
Mas o Deus que estava na vida de Pedro, tudo que faz parte da vida de Pedro era consagrado ao Espírito Santo. E o Espírito Santo atuava. Quem não se lembra de Eliseu? Até depois de morto, até depois de ossos. A Bíblia diz que jogaram um homem dentro da cova que estavam os ossos do profeta, morto, e o homem ressuscitou. Isso é o que? É o poder do Espírito Santo que faz o natural virar sobrenatural. Um lenço e aventais que estava sobre Paulo, Atos 19, versículos 11 e 12, Paulo tirava do corpo, levava os endemoniados, aos enfermos, e eles eram libertos e curados. Aí a Bíblia diz em Atos 19, 11, e pela mão de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. E o que é isso? É quando o natural se conecta ao sobrenatural. Ninguém vai conhecer a dimensão sobrenatural se comportando de forma natural, não. Mas se você abrir a boca para dar glória, se você abrir a boca para dizer aleluia, você começa a sair do natural. Porque a adoração nos tira do natural e nos leva ao sobrenatural. No momento em que estavam aqui adorando, o ministério de adoração e todos que subiram aqui, o que é que eles estavam fazendo no mundo espiritual? Beijando a Deus. Porque adoração é beijar a Deus. Eu já falei isso aqui, eu volto a repetir. Adorar vem de um verbo grego chamado proskineo, que quer dizer beijo. Se eu sopro, eu jogo o que está dentro de mim para fora. Mas se eu beijo, o movimento do beijo é pegar o que está fora e trazer para dentro. Por exemplo, você chegou na igreja cansado, triste, moribundo, por alguma coisa que você está passando, preocupado, por alguma coisa que você precisa resolver no discorrer dos dias, mas resolveu quebrar o protocolo. E protocolo se quebra. Não se quebra princípios, mas protocolo a gente quebra. Se o protocolo é você dar glória, porque da luta, quebre nessa noite e abra a boca para dar glória. No começo vai sair aquele glória arranhado, parecendo que está desmotivado, porque você está desanimado, mas daqui a pouco, na sequência, algo grande vai acontecer. Porque no momento que você está dando glória, você está beijando quem? Beijando Deus. Aí eu te pergunto, Deus é fonte de tristeza ou de alegria? De alegria. E a alegria que está nele vai se manifestar no teu corpo. Pastor, qual é a hora do milagre? A hora que você beija Deus. Deus é fonte de cura, Deus é fonte de milagre. Então quando você abre a boca para dar glória a Ele, o natural se conecta ao sobrenatural e o milagre acontece. O caroço desaparece, a enfermidade sai, está cancelado a cirurgia, está cancelado a morte, está cancelada a doença. Porque quando a terra se conecta ao céu, quando o natural se une ao sobrenatural, a presença de Deus desce de forma abundante e sobrenatural. Perceba, e você sabe disso, porque quando você participa do encontro, no momento de batismo com o Espírito Santo, alguém vai pedir para você abrir a boca para dar glória. Por quê? Porque o Espírito Santo não batiza quem está de boca fechada, batiza quem abre a boca para dar glória. Vai ter gente aqui dizendo, eu fui batizado no encontro, eu fui batizado no culto, eu fui batizado em casa, eu fui batizado na cozinha, mas ninguém vai dizer de boca fechada. Eles vão dizer, me deu a vontade de abrir a boca para dar glória a Deus. E quando eu comecei a fazer isso, desceu algo de forte, desceu um fogo. E quando eu vi, eu já estava falando em línguas repartidas como de fogo. É justamente isso que eu estou falando. Pentecoste pega o que é natural e converte em sobrenatural. E o sobrenatural de Deus está aqui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E para finalizar, olha para o teu irmão e diz assim, ó: Pentecostes transforma ouvintes em salvos. Aí a Bíblia diz em Atos 2,41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Porque o Espírito Santo não só convence, ele converte, ele regenera, ele salva. Então hoje o Espírito Santo, ele quer te proporcionar isso.
Quem me ouve, diga glória a Deus. Toca no teu irmão e diga assim: o Espírito Santo transforma aquele que ouve em salvo. Diga assim: é Ele que converte, é Ele que regenera, é Ele que salva. Uma pregação cheia do Espírito Santo gera arrependimento, aquebrantamento e nova vida. E Jesus está aqui nessa noite para isso. Porque isso é marca de Pentecostes. Pentecostes é o poder que transforma vidas. E milhares, centenas de pessoas que estão aqui entendem muito bem o que eu estou falando. Porque você passou por Pentecostes. E esse poder te transformou. Esse poder te mudou. Esse poder te proporcionou salvação. Pentecostes transforma estruturas religiosas em vida orgânica. Atos 2,42 diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. A igreja se torna viva, prática e relacional e profunda. Isso é marca de Pentecostes. E permite que o Espírito Santo transforme uma fé ritualista em um relacionamento vibrante com Deus. Alguém que outra hora era cheio de rituais. E quando eu falo rituais, eu falo daquilo que não provém de Deus, não aquilo que é profético. Porque se tem uma coisa que o nosso Deus é profético, e Deus ama a tipologia, Deus ama simbologias e ações proféticas. Por exemplo, no Antigo Testamento, qual foi a maior e mais importante simbologia? Uma arca de madeira, de acácia. E o que aquela arca carregava? A presença de Deus. Era a tipologia da presença de Deus. Então Deus ama ações proféticas. Mas quando eu falo de ritual, eu falo de alguém que pegava antes uma ferradura e colocava na porta da casa, achando que aquilo trazia proteção. Pegava um Buda e botava em cima da geladeira de costa, achando que aquilo ia trazer prosperidade. Pegava um trevo de 4 folhas, de 3 folhas, botava no bolso. Pegava a nota do dólar, botava na carteira, achando que ia trazer prosperidade. Aí chega Pentecostes e diz: não, o poder do Espírito Santo vai fazer tudo isso sobre a tua vida, sem nenhum ritual, porque você não é mais um religioso, você agora é um corpo, você é vibrante, você tem a presença, você anda com a presença, você caminha com a presença, e nós estamos na presença do Deus que é provisor, do Deus que é dono do ouro e dono da prata. Quando o povo estava preocupado em reconstruir um país que estava quebrado, que estava destruído, muralhas no chão, e as portas queimadas, o templo derrubado, a Deus levanta um profeta, e o profeta era Ageu. Ageu vem do hebraico festivo. Deus levanta um profeta na crise, com a simbologia de festa, porque Deus é assim. Aquilo que é crise para você, Ele já está convertendo em festa. Se prepare, porque depois da crise, a festa está garantida. E o profeta toma a voz e diz assim, ó: eu sou o seu teu Deus, e assim eu digo: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Toca no teu irmão e diga assim: fica tranquilo, o Deus provisor está chegando, está garantindo tudo aquilo que você precisa viver como providência. Pentecostes nos transforma em vida orgânica. A igreja é viva. Então permita nessa noite que o Espírito Santo vibre na tua alma a um profundo relacionamento com Ele. Quem está me entendendo, fica de pé que eu quero orar por você. Toca no teu irmão e diz: Pentecostes tem um poder de transformar a vida,
Diga assim: eu sou transformado pelo poder de Pentecostes. Agora abra sua mão na posição de receber. Aleluia. Quem passa por Pentecostes nunca mais é o mesmo. Se você analisar a vida de Pedro, antes de Pentecostes, oscilava. Ora ele acertava, ora ele errava. Ora Jesus dizia: foi o Espírito que te revelou. E ora o próprio Jesus dizia assim: para trás de mim, Satanás. Mas depois que ele passa por Pentecostes, ele não oscila mais. Ele mantém o equilíbrio. Agora, por intermédio dele, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Pessoas vão viver milagres. E é isso que Deus nessa noite está te dando. Essa capacitação. E com isso eu não estou dizendo que você não tenha. Eu estou dizendo que Deus está te dando a mais nessa noite. Com isso eu não estou dizendo que você nunca viveu isso. Eu estou dizendo que você vai passar a viver mais e mais nessa noite. Fecha o teu olho agora, deixa a mão aberta. Vou pedir para Deus colocar essa unção sobre a tua mão. E na hora que eu disser fecha a mão, você vai abrir a boca como você gosta para adorar Jesus. Se você gosta de dar glória alto, dê alto. Se gosta de dar glória baixo, dê baixinho. Só não fique de boca fechada. E pode ficar tranquilo que eu sei que Deus é onisciente. E Salmos de número 139 diz que ainda que haja em nós palavras, Ele já sabe. Mas agora nós vamos viver a canção do Salmos 81, verso 11. Eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Abre bem a tua boca, que eu a encherei. Aleluia. E não se esqueça que você está em Pentecostes. E Jesus está passando aí. E João disse que é Ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quem sabe Jesus marcou essa noite para te revestir de poder. E para aqueles que é batizado, se prepare, porque o Espírito Santo vai te distribuir dons para você. Você vai receber variedade de língua, interpretação de língua, discernimento de espírito, o dom da ciência, o dom da palavra, da sabedoria, o dom da fé, o dom de curar, o dom de operações de milagres. O Espírito Santo está aqui para distribuir conforme aquilo que você acredita, conforme aquilo que a tua fé te faz viver. E você está em uma atmosfera de fé. E é claro, é evidente que você tem fé. E Deus vai fazer coisa grande para a glória do nome dEle agora. Pai, nós te glorificamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Ao teu nome a honra, o poder e a glória para sempre. Jesus, eu te peço agora em teu nome eu peço a Deus. Coloca na mão dos teus filhos agora, Senhor, e das tuas filhas, em nome de Jesus. E através do poder da presença do Espírito Santo, que desceu lá em Pentecostes e continua entre nós até o arrebatamento da igreja. Deus, coloca uma unção de cura, de milagre, de libertação, prodígios e maravilhas. Quando os teus filhos fecharem a mão para abrir a boca e dar glória, aqueles que são batizados com teu Espírito renova, edifica. E aqueles que desejam viver essa experiência, passa por eles quando eles abrirem a boca para dar glória ao teu nome. E faz eles receberem na sua boca línguas repartidas como de fogo. E é para a glória do teu nome. Rivacandaracé, alabracandoquefácia, urabacandarai. Eu recebo autoridade pelo poder do nome de Jesus Cristo para autorizar a igreja do Senhor, aqueles que crerem. Fecha a tua mão agora e abra a boca para adorar. Quem tem glória da glória, deixa Deus usar você. Vai dando glória aí, porque enquanto você dá glória, o Espírito Santo te enche. Ele te enche,
Ele te enche. Ele te enche. Ele te enche. Imagine que você está como um tanque. E esse tanque está cheio. Mas para a água descer tem que abrir a torneira. Esse tanque é o reservatório de Deus. A água é o Espírito Santo. Mas a torneira é a tua boca. Abre a torneira agora. E recebe. E recebe. E recebe. E recebe. E recebe a presença abundante do Espírito Santo. Te enchendo. Te batizando. Comece a falar em línguas estranhas agora. Receba línguas estranhas agora. Quem é batizado, receba variedade de língua. Releva a cambaraçé. Enviou a mandaraçai. Eu começo a ter visões espirituais. Eu vejo bolas de fogo flutuando na igreja. E o Espírito Santo está dizendo que a presença dele está sendo derramada agora. Recebe aí. Espírito, que desce como fogo. Rios de águas vivas está fluindo aqui. Está fluindo aqui. Está fluindo aqui. É a presença. É a presença de Deus. É a presença do Espírito Santo. Deixa ele te sacudir aí. Deixa ele te tocar. Deixa ele te restaurar. Deixa ele te renovar. Paulo diz que o Espírito do homem conhece as profundezas do homem, mas o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Deixa o Espírito Santo te levar às profundezas agora. Profundezas de Deus. Levi Candaraçu. Revacandaraçai. Recebe revestimento de poder agora. 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 O diferencial de Deus para a tua vida é a presença. Então deixa ela te tocar profundamente agora. Convida ele. Diga, desce. Desce como fogo. Diga, vem come Pentecoste. Diga, Vem come Pentecoste. diga, me enche de novo. Me enche de novo. Diga, Espírito, Espírito. Espírito, Espírito. Convida ele, diga, vem, vem, vem. Que desce como fogo. Diga, desce, Espírito Santo. Vem come Pentecoste. Me enche de novo. Deixa ele te encher aí. Deixa ele te encher aí. Espírito, Deixa ele te encher aí. Espírito. Você é condutor da presença de Deus. Você é o condutor da glória de Deus. Deixa a glória te pegar aí. Deixa ele te tomar sem reserva. Pega a sua mão agora. Pega a sua mão agora. E abre sobre a cabeça. Prega a mão esquerda. Abre sobre o coração. E diz assim: Espírito Santo, eu te autorizo a me tocar conforme a tua vontade. Diga, toca no meu espírito. Toca nos meus ossos. Toca na minha carne. Toca no meu sangue. Toca na minha alma. Toca nos meus nervos. Diga, Jesus, eu abro todas as portas do meu ser para que tu entres. Diga, entra na minha casa. Fica à vontade. Diga, a casa é sua. Diga, Jesus, senta na minha mesa. Eu quero ceiar contigo. Ceia comigo.
Agora só me escute e deixa a mão aí. Você autorizou Jesus te tocar. Você convidou ele a sentar na mesa. Ele preparou um banquete para você agora. Ele vai começar a te servir agora.